Amanhã para sempre, resumo do capítulo 62. Antes de se despedir, Franco diz a Fernanda que nunca será preciso que ela o lembre de qual é o seu lugar em sua vida. Margarida, Bosco e Jacinto chegam ao buraco onde Manzanares está. Bosco diz que esteve com René Manzanares no dia anterior e o mesmo lhe disse que era professor rural e que tinha um filho com vocação para padre. Jacinto diz ao padre que Manzanares não era professor rural, mas sim um investigador da polícia. Bosco fica impressionado e eles resolvem rezar pela alma de Manzanares. Eduardo diz a Gardênia que a deve uma explicação. Ele diz que é compreensível que ela esteja ofendida. Gardênia diz que não tem certeza de nada. Franco diz que ela, Margarida e Jacinto são como seus irmãos e a questiona como ela pode duvidar de seus sentimentos. Gardênia responde que nunca o viu como um irmão, por isso esperou todos esses anos que a escrevesse. Eduardo diz que eram crianças e ele foi para longe. Além disso, os anos passaram e o coração não resiste a tantas coisas. Chorando, Gardênia diz que para Fernanda o tempo não passou. Em seu quarto, Fernanda se recorda das palavras de Franco e abraça um porta-retrato onde está Eduardo quando criança. Gardênia diz que tanto ela quanto Eduardo são teimosos e passaram a vida inteira querendo pessoas que não o amam. Franco diz que Gardênia está errada. Gardênia diz que podem até amá-los, mas não do jeito que esperam, por isso não conseguem olhar para mais ninguém. Gardênia pergunta se nos Estados Unidos Franco se interessou por alguma gringa. Eduardo fica calado. Nesse instante, Steve aparece no escritório e Gardênia se retira. Bosco diz a Jacinto que precisam avisar aos familiares de Manzanares sobre sua morte. Jacinto explica que Manzanares não morava nas redondezas e ressalta que o viu somente uma vez, quando apareceu na fazenda de um homem para quem ele cuida de alguns cavalos. Bosco pede a Jacinto que o leve até esse homem para quem ele trabalha. Eduardo conta a Steve que Manzanares foi morto e estava com seu passaporte. Steve se preocupa, pois outras pessoas já sabem que ele não é Franco Santoro, mas sim Eduardo Juarez. Franco diz que isso está perigoso e reitera que Gardênia quase perdeu a vida. Steve diz a Eduardo que ele precisa agir. Fernanda recebe a visita de Érica, que comenta sobre a festa que Franco dará e reitera que ela será acompanhante dele. Fernanda não se mostra interessada com o assunto. Na cadeia, Bárbara aparece e identifica Lúcio como o ladrão que a roubou e revela que ele a ameaçou com uma arma. Lúcio fica aflito e pede a Bárbara que o tire dali. Bárbara diz que irá ajudá-lo, mas antes quer saber o motivo dele estar fugindo. Lúcio fica temeroso. Steve pergunta como foi o encontro com Fernanda. Eduardo diz que foi mal. Érica diz a Fernanda que acredita que a festa que Franco organizou é apenas um pretexto para que ele a apresente como sua namorada. Fernanda se mostra incomodada com o relato de Érica e diz que precisa sair. Eduardo diz a Steve que não conseguiu conter seus impulsos e a proximidade com Fernanda o transtornou. Ele reitera que a pegou nos braços e a beijou, e naquele beijo queria que ela descobrisse que ele fosse o Eduardo. Steve diz que não entende. Eduardo diz que já repetiu diversas vezes que não a ama e que Fernanda não significa nada em sua vida, mas basta tê-la um segundo em sua frente para se dar conta de que nada disso é verdade. Steve pergunta o que ele fará. Franco diz que irá aceitar a realidade e ressalta que se para Eduardo Juarez Fernanda foi um amor impossível, para Franco Santoro ela é uma mulher proibida. Bárbara pressiona e Lúcio acaba contando que matou um homem. Santiago pede ao caixa que entregue o envelope a Mário quando aparecer para depositar o dinheiro. Bárbara pede a Lúcio que lhe conte o nome do homem que matou. Lúcio confessa que ele se chamava René Manzanares e estava investigando a vida de Franco Santoro. Eduardo diz a Steve que a partir de agora seu relacionamento com Fernanda será de caráter profissional. Franco resolve ligar na Antinarcóticos para descobrir o cargo de René Manzanares, mas tem uma surpresa ao ser informado de que não há nenhum policial com esse nome. Nesse instante, Gardênia informa que Jacinto e Margarida querem vê-lo. Franco autoriza a entrada e fica surpreso ao ver o padre junto a eles. Bosco também fica chocado. Aurora
teme que o tal Mário já tenha vindo fazer o pagamento. Nesse instante, um homem sai do banco com um envelope deixado por Santiago e o atira no lixo. Aurora e Santiago resolvem segui-lo. Fernanda vai na cripta de São Rafael, onde acredita que Eduardo esteja enterrado, e diz que seu amor por ele ainda está vivo e será assim para sempre. Eduardo se apresenta a Bosco como Franco Santoro. Margarida e Jacinto resolvem esperar lá fora. Após saírem, Bosco o abraça e diz que está feliz em revê-lo. Bosco explica que antes de denunciar o assassino de Manzanares às autoridades, optou por entrar em contato com o dono da fazenda, o qual ele investigava, para saber o que aconteceu. Eduardo explica a Bosco que Manzanares estava se passando por policial, mas na realidade era um farsante. Bosco revela a Eduardo que acredita que René Manzanares também estivesse o vigiando. Gardênia pergunta se Bosco reconheceu Eduardo. Jacinto e Margarida dizem que não e reitera que ninguém o reconheceu desde que voltou. Gardênia cogita a possibilidade de que outras pessoas já saibam que Franco Santoro é Eduardo. Afinal, René Manzanares descobriu sua verdadeira identidade e pode ter contado a alguém antes de falecer. Bárbara pergunta a Lúcio o que Manzanares descobriu sobre Franco. Lúcio diz que não sabe e reitera que quem teve mais contato com ele foi Jairo. Lúcio se recorda de quando ameaçou Gardênia e ela disse que sabia o segredo de Franco Santoro e iria lhe revelar. Lúcio orienta a Hiena que fale com Gardênia. Eduardo pergunta a Bosco sobre o segredo que Soledade escondeu por toda a vida e agora acreditam que ele seja o portador. Bosco não compreende e Eduardo explica que na carta que Soledade o deixou, lhe pedindo para salvar Liliana, ela menciona um segredo, uma ameaça. Bosco pergunta o que Eduardo supõe e Eduardo diz que é bem provável que René Manzanares o estivesse vigiando a mando do inimigo misterioso. Santiago e Aurora continuam a perseguir o tal Mário pela praça. Lúcio garante a Bárbara que Gardênia não lhe mostrou o documento que tinha em mãos. Tomásia conta a Gardênia que Lúcio a ameaçou de morte e Bárbara o acobertou em tudo. Gardênia fica chocada e Tomásia reitera que Bárbara lhe deu um colar valiosíssimo para que pudesse vender. Bárbara diz a Lúcio que usará sua influência para tirá-lo da cadeia. Lúcio fica aliviado. Eduardo pede a Bosco que se esforce para que se lembre se Soledade lhe disse algo. Furioso, Bosco diz que não poderá revelar o que Soledade lhe contou em segredo de confissão. Bosco orienta que seja perseverante. Eduardo acha impossível combater alguém que não conhece. Bosco diz que com a ajuda de Deus, ele descobrirá qual é o segredo e quem é a pessoa que o espreita.